Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos de volta para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, juntamente com a sua família. Temos orado por vocês, temos a cada dia clamado ao Senhor e a nossa esperança no Senhor. Ela é uma esperança viva, é uma esperança verdadeira e ela é uma esperança que se concretiza, porque verdadeiramente o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem cuidado do seu povo e tem cuidado de todos aqueles que têm se apegado a Ele. Aliás, o Senhor tem cuidado do mundo inteiro, até daqueles que não se lembram dele, aqueles que não acreditam que Ele existe. Independente dessas situações, independente da maneira como as pessoas encaram a existência de Deus, o conhecimento que elas têm de Deus, muito ou pouco, isso não muda a forma como Deus cuida das pessoas, isso não muda a forma como Deus age com relação ao ser humano. Ele cuida de todos nós, independente da nossa situação, ou da nossa posição, ou do nosso credo. Então, portanto, eu espero que o Senhor esteja de fato cuidando da tua vida. Eu espero que você venha reconhecer a cada dia o cuidado de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus. Queridos, nessa noite nós queremos refletir um pouco na palavra do Senhor, em Marcos capítulo 5. É um texto conhecido e muito interessante, porque em Marcos capítulo 5 nós temos aqui uma seção de milagres, daquilo que Jesus fez na vida de algumas pessoas que estavam passando por problemas, enfrentando muitas dificuldades, e dentro dessas dificuldades, essas pessoas elas não sabiam exatamente o que fazer e como se livrar daqueles problemas. E nós podemos contemplar aqui em Marcos capítulo 5 a maneira como o Senhor Jesus agiu na vida dessas pessoas. Eu gostaria de destacar aqui alguns versículos, Marcos capítulo 5, apenas do verso 21 ao 24. Nós vamos destacar aqui esses 4 versículos que estão mais ou menos no meio do capítulo, para que a gente venha fazer uma abordagem no geral de tudo aquilo que o capítulo inteiro fala. A gente não vai ler todo o capítulo, apenas esses versículos, mas nós vamos fazer um comentário geral nesse capítulo, que diz assim: E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Meus amados, aqui nós temos uma situação interessante e um tanto quanto inusitada. Jesus estava retornando ali da região de Gadara, da terra dos Gadarenos, onde ele tinha acabado de ser expulso daquela terra, daquela cidade, daquele povo, por causa de algumas coisas que aconteceram lá. E aqui, Jesus agora, ao descer, ao chegar do outro lado, ele se depara com uma grande multidão, né? Isso era muito comum na trajetória de Cristo, na caminhada dele do dia a dia, sempre cercado por multidões, e ele estava sempre ali a falar a palavra de Deus e também atendendo às necessidades das pessoas. Mas aqui tem algo muito interessante. Nós temos aqui um chefe da sinagoga que, de repente, ele vem até Jesus, se aproxima até Cristo, e ele se prostra, e ele clama pelo favor e pela misericórdia de Jesus, para que Jesus tivesse compaixão dele, da sua casa, e que resolvesse o problema da sua família, da sua filha, que estava à beira da morte. Por que esse fato é curioso e inusitado? Porque o chefe da sinagoga, alguém que tinha um conhecimento religioso muito profundo, né? Diga-se de passagem que todos os líderes religiosos da época de Jesus não viam a Jesus com bons olhos. Pelo contrário, eles viam a Cristo como um impostor, como um enganador, como um aventureiro ou um falso profeta. Tá certo? Todos os judeus, eles esperavam o Messias, mas principalmente os líderes, eles não admitiam que Jesus fosse
de fato, o prometido, o enviado de Deus, aquele que estava previsto nas Escrituras. Eles não aceitavam o fato de Cristo ser o Filho de Deus. Portanto, os líderes religiosos, os líderes das sinagogas, eles tinham dificuldade com Jesus. Só que, independente desses preconceitos religiosos, independente desse comportamento diverso de cada líder, no caso aqui do Jairo, esse chefe da sinagoga, ele se viu numa situação onde ele reconheceu e percebeu que Jesus, ele era a sua única esperança. Por que ele fez isso? Ele conhecia Jesus, ele frequentava a sinagoga, então, de alguma forma, ele conhecia o comportamento, a atitude de Jesus, o caráter de Jesus, os feitos de Jesus, e a forma como Jesus vivia, de fato, ela pôde demonstrar para todas as pessoas, e nesse momento, para Jairo, que ele poderia contar com o Senhor. Então, o que ele fez? Deixou de lado ali o seu preconceito, deixou de lado ali a sua posição de chefe, inclusive correndo até o risco de perder ali o seu cargo, perder a sua posição, inclusive ser expulso da sinagoga. Mas Jairo, como qualquer pessoa, ele tinha dificuldades, ele tinha necessidades. E aí eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para você. O que tem trazido, o que tem lhe trazido para a presença do Senhor? O que tem lhe levado a servir a Deus? O que tem lhe levado a cultuar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Cristo Jesus, a seguir a Cristo? O que tem lhe levado? Será que você veio para Cristo ou está vindo para Jesus por causa de problema financeiro? Será que você está vindo até Cristo porque você está com medo, porque você está desesperado, porque você está numa situação de desequilíbrio, descontrolado, perdido? Será que você está vindo a Cristo porque você está quebrado financeiramente? O que tem lhe trazido a Cristo? Eu tenho certeza que muitas pessoas têm vindo a Cristo por diversas razões, através de diversas maneiras, porque bem sabemos que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e ele conhece cada ser humano, cada pessoa, e ele sabe exatamente o que fazer na vida de cada pessoa para que ela se volte para o Senhor. Seria interessante, ou seria melhor, mais adequado, que nós nos voltássemos para Deus reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que nós somos criados pelo Senhor com um propósito, e esse propósito é que nós vivamos para a sua glória, que nós o adoremos. Esse é o propósito de Deus. Mas dificilmente alguém se volta para o Senhor. Alguém vai ao Senhor com esse reconhecimento, com esse quebrantamento no coração. É preciso que aconteça algum problema. É preciso que aconteça alguma situação. E uma situação, diga-se de passagem, bastante desagradável. Uma situação difícil, uma situação complicada, para que a pessoa ou as pessoas se voltem para Deus. Veja só o que está acontecendo hoje no Brasil. As pessoas estão apavoradas, com medo, né? Aliás, o mundo inteiro está nessas condições. E aí nós estamos percebendo que muitas pessoas estão clamando a Deus. Mas é interessante que há mais ou menos um mês atrás, um mês e pouquinho, aqui no Brasil, a nossa terra, o nosso país, podemos falar melhor do nosso país. Como é que estavam as pessoas? Vituperando, blasfemando, zombando de Cristo no carnaval. Certo? A gente viu o que passou nos noticiários, que divulgaram como é que foi o carnaval. Como é que eles retrataram a crença, a religião, principalmente o cristianismo. Principalmente o cristianismo. Então nós estamos vendo numa sociedade, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ou seja,
toda a sociedade brasileira, nós sabemos que uma parte dela é extremamente preconceituosa com o Evangelho. Eles não querem nem saber de Jesus. Eles não gostam de Jesus. E a prova eles deram agora, no mês de fevereiro, no Carnaval. Mas se você observar as cidades, os estados que fizeram esse vitupério, são exatamente os estados, principalmente esses lugares, essas cidades, onde Deus está visitando por esses dias que nós estamos vivendo. Deus está visitando o Brasil. Por que está todo mundo clamando? Por que está todo mundo com medo? Por que todos estão desesperados? Por quê? Porque Deus está passando aqui no Brasil. Deus está falando conosco. Deus, ele desceu até nós, como ele fez no passado. Como ele fez lá em Sodoma e Gomorra. Antes de destruir, ele desceu, ele foi até lá averiguar a situação. Então Deus está averiguando a situação do Brasil. Por isso que nós estamos nos voltando com medo, preocupados, desesperados. Mas isso é bom. Mas é bom. O salmista diz que foi bom ele ter sofrido, porque assim ele aprendeu. Então é bom que a gente sofra. É bom que a gente sofra. Por que Jairo, um homem religioso, um homem muito conceituado no seu tempo, por que ele adorou Jesus? Por que ele foi até Jesus? Por que ele fez isso? Porque ele se viu obrigado. Porque a sua necessidade o levou a isso. Mas saiba, meus irmãos, que o ser humano só se volta para Deus quando Deus o traz para si. E eu quero passear aqui em Marcos capítulo 5, juntamente com vocês, e fazer aqui observações numa visão panorâmica. Nós temos aqui a primeira sessão, nós temos a cura e a libertação daquele homem endemoninhado, o endemoninhado gadareno. Depois nós temos aqui o encontro de Jairo com Jesus, chamando para que fosse até a sua casa, curar a sua filha que estava à beira da morte. Nesse meio, nós temos a situação da mulher do fluxo de sangue. Enquanto Jesus caminhava, enquanto Jesus avançava em direção à casa de Jairo, uma grande multidão que lhe cercava, nós temos aqui a situação da mulher do fluxo de sangue, que havia gastado tudo, havia investido todos os seus bens na tentativa de resolver o seu problema, a sua enfermidade, e ela não conseguiu nada. Ouvindo sobre a fama de Jesus, que ele fazia milagres, e Jesus passando ali na região, ela pensou consigo que se ela ao menos tocasse na veste de Jesus, ela poderia obter alguma coisa. E ela vai entre a multidão e ela vai lá e toca na veste de Jesus. Interessante que nós temos aqui essas três situações. E logo após, quando passa o episódio aqui da cura da mulher do fluxo de sangue, aí a história de Jairo continua até o momento que Jesus vai para a casa dele. Mesmo que na estrada, ali antes de chegar na casa de Jairo, já recebeu-se a notícia que a filha dele tinha falecido e que, portanto, não precisava mais, que estava tudo perdido. Não tinha mais solução, não tinha jeito, inclusive que Jesus não precisava mais nem que Jairo incomodasse a Cristo, porque a sua filha já tinha morrido. Mas Jesus continua ali naquele processo, naquela caminhada, e a gente vê no final o que aconteceu. De fato, Jesus ele resolveu o problema. Mas é interessante que a gente destaque que todas essas pessoas, esses três personagens, o endemoninhado, gadareno, Jairo e a mulher do fluxo de sangue, eles foram até Jesus. Mas por que eles foram até Jesus? Porque primeiro Jesus veio até eles. Então, querido, quando nós nos voltamos para Deus, geralmente na dor, na lama, na miséria, na desgraça,
É porque o Senhor, Ele está passando ali na nossa porta. É porque Ele veio até nós. O homem jamais consegue ir até o Senhor. O homem jamais consegue sozinho se voltar para Deus sem que antes Deus não se volte para ele com sua misericórdia. Se você observar, Jesus foi até a terra do Gadareno. Jesus foi até lá. O texto diz que ao desembarcar do outro lado, lá na terra dos Gadarenos, naquela outra região, tá certo? Jesus já se depara com esse homem que estava vindo desesperado, desguiado, perturbado, estava vindo dos sepulcros. Um homem que a cidade onde ele habitava, ninguém tinha controle sobre ele. E o texto diz que ele despedaçava as cadeias, quebrava as correntes, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia subjugá-lo. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia fora da cidade. Era um homem totalmente sem controle e sem domínio de si. E ele veio até Jesus, a encontrar-se com Jesus ali na descida, ali ao desembarcar. Por que que ele veio até Jesus? Porque Jesus foi até ele. Porque Deus conhece, o Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor veio até nós. Por que que nós estamos nos voltando para o Senhor hoje? É porque Ele veio até nós. Porque Ele viu a nossa necessidade. Ele vê a nossa necessidade, o nosso problema. E aqui esse homem tem um encontro com Jesus, mesmo endemoninhado, escravizado, perturbado, mesmo meio que, como se diz, fora de si. Mas o texto diz que ele correu até Jesus e prostrou-se e o adorou. Prostrou-se e o adorou. Não importa a situação em que você se encontra, você deve se prostrar diante do Senhor e adorá-lo. Você foi criado com esse propósito. E aqui a gente viu essa cena, a gente vê o processo, o desenrolar da história. Esse homem, ele foi liberto, ele foi curado. E quando termina todo esse processo, aconteceu ali o incidente da expulsão dos demônios. Aqueles demônios pediram permissão para adentrarem aos porcos que estavam ali pastando na região. Jesus permitiu, consentiu naquela situação e os demônios entraram naqueles porcos e destruiu aquela manada, porque levou aqueles porcos a se precipitarem despenhadeiro abaixo e morrerem afogados no mar. Então, devido a esse incidente, esse prejuízo financeiro, econômico, os moradores daquela cidade, eles expulsaram Jesus ali da sua região. E Jesus retorna, desembarca, mas retorna. Jesus não entra na cidade porque não foi permitido. Eles rejeitaram. Jesus volta para o outro lado, aonde ele estava anteriormente. E ao chegar ali, ele já se depara com a multidão e já se depara com o chefe da sinagoga, que agora vem até ele. E faz o quê? O que ele faz? Verso 22, e eis que se chegou até ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se. É preciso que a gente se entregue ao Senhor. É preciso que a gente se dobre diante de Deus. É preciso que a gente se submeta ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é Senhor, Senhor de todas as coisas. E Jairo, agora na sua necessidade, enfrentando um grande problema na sua casa, ele se entrega ao Senhor. Ele se submete ao Senhor. Todo aquele preconceito religioso, aquela discriminação religiosa que ele tinha, tudo aquilo já nesse momento não contava, não valia. Querido, os conceitos que nós temos, ou preconceitos que nós temos, ou posição social que a gente tenha, como Jairo, que era um chefe, era um líder, era um homem respeitado, era um homem conceituado, era um homem que era distinto ali entre os seus. Nesse momento aqui, ele deixou tudo isso de lado. E olha que tinha uma grande multidão, estava ali,
esperando Jesus, e essa grande multidão, ela assistiu a essa atitude de Jairo. Com certeza aquilo espantou aquelas pessoas. Como é que pode um homem conceituado, conhecedor da verdade, inclusive um homem que não via Jesus com bons olhos, agora de repente tudo muda, tudo muda, tudo muda. É preciso que a gente mude o nosso entendimento. É preciso que a gente reveja os nossos conceitos, porque diante da nossa necessidade, diante do caos que a nossa vida se encontra, só o Senhor é quem tem uma solução para nós. Então é preciso que a gente agora deixe de lado todo o preconceito, toda a compreensão religiosa equivocada que nós temos. Porque eu quero lhe dizer que conhecimento religioso, prática religiosa faz parte da nossa vida. Mas eu quero lhe dizer que se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com Jesus, se nós não nos humilharmos, se nós não o adorarmos, se nós não o glorificarmos, se nós não nos entregarmos nas mãos do Senhor, o conhecimento religioso não vai resolver nosso problema. O conhecimento religioso não vai mudar a nossa vida, porque não resolveu, porque não mudou a vida de Jairo, não resolveu o problema da sua casa. Não resolveu. Os outros chefes, ou seja, os membros daquela sinagoga não resolveram o problema. O Senhor resolve o nosso problema, mas é preciso que a gente se entregue. E aqui, por que Jairo se entrega a Cristo, se humilha diante de Cristo? Porque Jesus estava ali, se voltando para ele. Jesus estava ali, voltando para aquela terra, para aquela região. Jesus estava passando ali na região aonde Jairo morava. Jesus veio até Jairo. Se Jairo foi a Cristo, porque primeiro Cristo veio até ele. E naquela caminhada até a casa de Jairo, Jesus passa também ali pela mulher do fluxo de sangue. Por que ela foi até Jesus? Ela ouviu falar. Ela ouviu falar sobre a fama, sobre o que Jesus podia fazer. E ela o procurou. Por que ela procurou Jesus? Porque primeiro Jesus procurou ela. Interessante, né? Muito interessante. Jesus procurou o endemoniado. Jesus procurou Jairo. Jesus procurou a mulher do fluxo de sangue. Jesus está te procurando. Jesus está em busca da sua vida, da sua família. E essa situação que você está vivendo, meu amado, essa situação que você está vivendo aí hoje, foi o Senhor que permitiu para poder falar contigo. Deus está falando com o Brasil. Deus está falando com a igreja evangélica brasileira. Deus está falando com os crentes de aparência. Deus está falando com os crentes domingueiro. Deus está falando. Deus está chamando a atenção dos crentes que não têm compromisso. E está consolando o coração do verdadeiro crente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. O Senhor está passando por nós. O Senhor está passando na nossa casa. O Senhor está passando na nossa cidade. O Senhor está passando no nosso estado. O Senhor está passando no nosso país. O Senhor está passando no planeta Terra. Falando com a humanidade. Dizendo que a humanidade precisa se voltar para Ele. Porque isso aqui é só o princípio das dores. Essa pandemia, essas dificuldades, o agravamento da crise financeira, aqui é o princípio das dores. Mas é assim mesmo. Tem que ser assim. Jesus já dizia lá no Evangelho que nos últimos dias era assim mesmo. Não, querido, está tudo normal. Não tem nada normal, não tem nada assim fora da... Não, está tudo no controle de Deus, está tudo assim do jeito que foi escrito. Não, está tudo tranquilo, não tem nada aqui que o Senhor não disse. Tudo o que está acontecendo, o Senhor já havia dito. Ele trouxe a situação, ele permitiu a situação para disciplinar, para repreender, para chamar a atenção.
Talvez se Jairo não tivesse agora com esse problema na casa dele, na família, na sua filha, ele não tinha ido falar com Jesus. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse sido desenganada do médico, ela não teria ido falar com Jesus. Se esse homem que estava descontrolado, escravizado pelas forças malignas, não estivesse naquela situação, ele não teria se aproximado de Jesus. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. O porquê que nós estamos assim? O porquê que nós estamos assim? Eu até me lembro da situação do apóstolo Paulo, ele relatando que ele tinha um problema, um espinho na carne. Nós não sabemos ao certo que situação era aquela. Ele disse que orou 3 vezes, com certeza pedindo para que Deus resolvesse aquela situação. E o Senhor disse o quê? A minha graça te basta. Deixa essa situação aí. Essa situação, ela faz parte do propósito. Então, essa situação que você está vivendo faz parte do propósito de Deus. Mas nós queremos o quê? Milagres. Nós queremos curas. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos enricar. Nós queremos melhorar de vida. Nós queremos um emprego bom. Nós queremos um carro novo. Nós queremos o melhor dessa terra. Nós queremos comer. Comer o melhor. Mas nós não queremos adorar ao Senhor. Nós não queremos nos humilhar diante do Senhor. Nós não queremos nos entregar nas mãos do Senhor. Não. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos que Deus se volte para nós. Aí tem pessoas gritando. Tem pessoas desesperadas, fazendo um alvoroço, que é para poder chamar a atenção de Deus. Ei, não precisa chamar a atenção de Deus. Ele já está passando. Ele já vem falando conosco há muito tempo. Ele sempre olha, a palavra diz que lá da sua morada, ele está olhando para nós. Deus não está assim desatento, desapercebido. Não, você está na percepção de Deus. Você está debaixo do olhar de Deus. Agora, você é que não está olhando para Ele. Você é que não se voltou para Ele. Porque a sua atitude é uma atitude, talvez, como a dos gadarenos, que está preocupado só com os bens materiais, que mandaram Jesus embora porque eles ficaram com medo de Jesus ali na região deles, acabar com a criação deles, com a economia deles. Eles que não entenderam o que aconteceu ali. Então tem pessoas que estão preocupadas só com a economia. Nós temos que nos preocupar com outras coisas. E o mais importante, como disse Jesus, é buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Como é que a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o domínio de Deus. É buscar o governo de Deus. Ou melhor, entregar a nossa vida para que Deus governe, para que Deus cuide. O endemoniado se prostrou. Jairo se prostrou. E a mulher? Hein? E a mulher veio por trás, foi lá, tocou na roupa. Na hora que tocou, imediatamente ficou curada. E ela foi já escapando ali. Tem muito aproveitador. Tem muitas pessoas que estão nos bastidores da igreja, lá no último banco, que só vai uma vez no domingo, que é para poder filar uma bênção, para poder barganhar ali, conseguir uma bênção e sair pela tangente. Mas o Senhor está olhando. Ele disse, alguém me tocou. Alguém tocou em mim e saiu virtude. Os discípulos, não, Senhor, mas está uma multidão lotado, está todo mundo te apertando, tem muita gente aqui, como é que as pessoas não vão tocar? Ele disse, não. Alguém se aproveitou. Alguém está querendo se aproveitar. Alguém está querendo só as bênçãos e continuar ali, só desfrutando.
e continuar ali no anonimato, distante, sem compromisso, sem propósito, sem dar glórias ao nome do Senhor. E Jesus parou a caminhada. Enquanto isso, a filha de Jairo morreu. Mas o Senhor, Ele não se apressa. Ele faz as coisas dentro da sua perfeita vontade, do seu plano perfeito que já foi traçado. E aquela mulher teve que se apresentar. E aquela mulher, no versículo 32 e 33, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E o 34, ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Querido, Jesus tem todo interesse em resolver o nosso problema material. É do interesse dele. No Evangelho não tem nenhuma pessoa que foi até Jesus, que Jesus não curou, que Jesus não resolveu o problema dela. Mas eu quero te dizer que a preocupação do Senhor é salvar a nossa alma. A preocupação do Senhor é que nós estejamos reconciliados com Deus. A preocupação do Senhor é que a nossa vida seja redimida, perdoada, transformada. Sabe por quê? Porque essas coisas materiais, elas vão passar. As coisas dessa vida vão passar. Nós estamos focados nesse mundo. Mas o foco do Senhor é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso coração. E Ele quer que a gente foque nele e que foquemos na eternidade, naquilo que é duradouro, naquilo que é verdadeiro. É por isso que a palavra diz que nós devemos olhar para o alto, buscar as coisas do alto, aonde Cristo está sentado, aonde Ele está. É lá. Lá é que as coisas são eternas, duradouras e verdadeiras. Mas nós estamos preocupados em resolver a nossa vida. Se a gente pudesse resolver a nossa vida assim na surdina, tranquilos, se a gente pudesse ir na igreja lá e receber a benção e sair ali, antes de terminar o culto, para ninguém ver, para ninguém perceber, tem pessoas que são assim. Pessoas que estão indo à igreja. Então, pessoas que estão fazendo as coisas dessa forma, mas não querem dar glórias ao nome do Senhor, não querem honrar o Senhor, não querem se prostrar, não querem adorar. Mas não, passa não passa. E a gente viu o desenrolar da história. Quando termina esse episódio aqui da mulher do fluxo de sangue, alguém chega e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Acabou. O que Jesus disse no versículo 36? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, sem se preocupar com o recado que a menina morreu, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo já tinha se prostrado diante do Senhor. E nesse momento aqui, alguém disse: não precisa. Jairo estava aqui quase abandonando a sua fé que ele tinha declarado, a sua confiança. Jairo estava aqui quase abandonando. Jesus disse: não abandone a fé, não abandone, creia, não abandone a fé. Não, mas morreu, a menina morreu, acabou, não tem... Creia somente. Querido, com o Senhor, nada acabou. Com Jesus, nada se perdeu, nada pereceu, nada foi embora, nada vai desaparecer. Com Jesus, tá tudo ok. Com Jesus, tá tudo certo. Com Ele, na presença dEle, adorando a Ele, tá tudo 100%. Ah, pastor, mas o negócio está difícil, o salário vai faltar, o alimento vai faltar do jeito que está, e a doença está matando, e a crise vai acabar com... Adorando a Jesus, está tudo 100%.
nossa preocupação deve ser adorar o Senhor. O endemoniado adorou ao Senhor. E você viu lá a carrada de diabo que ele tinha nas costas. Uma legião. Você viu lá a situação dele? Jesus resolveu o problema dele. Jesus lhe salvou. Jesus lhe salvou. A mulher que a medicina não resolveu o problema dela, não tinha cura. Igual o coronavírus. Apenas um toque. Na roupa de Jesus. Olha, na roupa. Na roupa. Apenas um toque. O mal foi cessado. Jesus passou por essas pessoas. E elas se voltaram para ele. E elas se aproximaram dele. E na vida de Jairo, que é o foco dessa reflexão, Jesus foi até a casa dele. E quando ele chegou lá, ele mandou o pessoal que estava pranteando, porque naquela época, quando tinha um velório, funeral, geralmente se contratava lá uma equipe, do mesmo jeito que se contratou de uma banda para fazer um show, para fazer uma festa, para tocar, para alegrar uma festa de casamento, para alegrar um determinado evento. Naquela época, contratava-se aquelas pessoas para prantear, para chorar, para lamentar naquele momento. Momento de velório, momento de um funeral. Então, quando Jesus chegou lá, ele mandou a banda parar. Disse, para aí, pode parar. A menina não morreu, não. Está só dormindo. É tanto que o pessoal da banda aqui parou de chorar e foi sorrir. Ele é doido, é maluco. Com Jesus, tá tudo 100%. O que ele fez? Botou os incrédulos para fora. Botou todo mundo para fora. Todo mundo para fora. E ele ficou só com a família, com Pedro, Tiago e João. Poucas pessoas. O pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. Só com os crentes verdadeiros, com quem tinha fé. E ali ele operou, ele restaurou, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele devolveu com vida, com saúde. Devolveu de volta ao seio da família. Sabe por quê? Porque foi lá e adorou, e se prostrou, e se entregou, e reconheceu, e mesmo com a notícia, Jesus disse, creia somente, não desfaleça, não abandone a fé, não abandone. Tem muita gente que abandona, só acredita na hora de uma dificuldade, depois abandona. Você lembra lá do homem que foi liberto, o gadareno? Ninguém quis Jesus, mas ele disse, Senhor, eu quero o Senhor, deixa-me ir contigo. Jesus disse, não, fica, para tu anunciar para esses incrédulos o que Deus fez na tua vida. Sabe por que Jesus não veio buscar a igreja ainda? É porque ele está trabalhando a começar na vida da igreja, que a igreja está cheia de incrédulo. Dentro da igreja do Senhor está cheia de incrédulo. Então quem tem fé é obrigado a evangelizar os incrédulos dentro da igreja. E depois evangelizar o povo, evangelizar a cidade, evangelizar o país. Porque se Jesus vier buscar a igreja numa situação como essa, vier buscar seu povo numa situação como essa, eu vou dizer que a coisa vai ficar preta, complicada. Muitos não vão subir. Por isso que Jesus disse para aquele homem que ele tinha liberto, fica aí, vai anunciar para os teus o que Deus fez na tua vida, como teve misericórdia de ti. Vai anunciar. Assim ele usou aquela situação da mulher do fluxo e aquela multidão viu o que aconteceu. E também a situação da filha de Jairo. Ele operou na vida dessas pessoas. Ele agiu na vida dessas pessoas. Mas essas pessoas, elas ouviram, elas perceberam a presença de Jesus. Elas ouviram a palavra de Deus. Elas se voltaram, elas confiaram na palavra. Elas foram até Jesus por alguma razão que Deus já havia trabalhado no coração delas. E elas deram ouvidos. Mesmo na situação difícil. Deus usou a situação difícil para agir na vida dessas pessoas. Mas ele agiu para mostrar que ele tem o controle de tudo. Ele domina no céu, na terra, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre o inferno, tem poder sobre as enfermidades, tem poder inclusive sobre a morte. Ele tem poder sobre todas
as situações, sobre todas as forças que operam, todas as forças que agem nesse mundo. Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, não temas. Adora ao Senhor. Aproveita esse momento difícil que nós estamos vivendo, que você está vivendo, e entenda que Deus está agindo, Deus está se revelando para ti. Porque talvez de uma outra forma você não ia acordar. Então foi preciso essa turbulência, esse descontrole, essa crise, para que a gente perceba que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Deus abençoe a tua vida. Deus te guarde e te proteja. E que você adore ao Senhor. E que você se renda ao Senhor. E não corra atrás dele somente por causa das bênçãos materiais. Mas adore ao Senhor. Cumpra o propósito de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Para glorificar o nome do Senhor. E não se preocupa. Que se você cumprir o propósito de Deus, adorá-lo pelo que ele é, por quem ele é, pela sua pessoa, não se preocupe, que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. O Senhor vai libertar da escravidão, do vício, como ele libertou a vida do gadareno. O Senhor vai libertar da enfermidade, não importa que o médico diz que não tem mais jeito, vai libertar. O Senhor vai fazer uma grande obra que ninguém pode fazer. Ele fez na vida de Jairo, ressuscitando a sua filha. Ou seja, o Senhor pode ressurgir, trazer de volta na nossa vida muitas coisas que se perderam, muitos valores que se foram, que por mais que a gente tente, o busque, nós não vamos conseguir, mas o Senhor pode trazer de volta, o Senhor pode fazer ressurgir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas é preciso que a gente se prostre e adore ao Senhor, independente de qualquer situação, e saiba que o Senhor já se voltou para você. Que o Senhor fale comigo. Ele já se voltou. Ele veio até você. Ele está passando aí. Ele está aí na sua casa. Está diante de você. É nessa tormenta mesmo aí. É aí que ele vai. É aí que ele está falando contigo. Você não ouviu de outra forma, então vai ser dessa forma que eu e você vamos ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Certo? Deus abençoe. Um beijo no seu coração e até breve. A gente vai continuar conversando dentro da palavra de Deus. Fizemos aqui um panorama, fizemos aqui um passeio no capítulo 5 de Marcos e a gente viu o que o Senhor fez. E a gente viu o que o Senhor deixou aqui como legado para as nossas vidas. Então, tome esse legado da palavra e a partir de hoje, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se preocupe em adorar ao Senhor. Principalmente em adorar ao Senhor, servir ao Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Tchau, tchau.